As dificuldades financeiras enfrentadas pelos Correios podem se intensificar esse ano e chegar a um prejuízo de 10 bilhões de reais, conforme uma projeção do ministro da Fazenda, Dário Durigan. Ele concedeu uma entrevista à TV Cultura e reconheceu a gravidade da situação. Ele afirmou que a direção atual já apresentou um plano de reestruturação para tentar reverter esse quadro. Segundo Durigan, a estratégia dos Correios inclui corte de despesas, incremento na geração de receitas e expansão de parcerias, tanto nacionais quanto internacionais. Ele explicou que o acompanhamento dessas medidas faz parte do esforço para modernizar a empresa e garantir a sua sustentabilidade a longo prazo. Vou começar essa rodada com o Luiz Felipe Dávila. Tantas vezes nós falamos dos Correios e sempre, né, Dávila, as últimas notícias tratam de má gestão, o rombo na conta, né, no balanço dos Correios, sempre operando no vermelho. E aí tem a avaliação de Dário Durigan, que reconhece a gravidade, mas acaba destacando alguns pontos que podem ajudar a longo prazo. Tem solução os Correios ou a solução seria se desfazer dessa empresa? Não tem a menor capacidade de encontrar uma solução para o Correio um partido de esquerda como o PT. Todas as vezes que o PT governou o Brasil, as estatais e os Correios deram enorme prejuízo. Qual foi a vez que o PT governou o Brasil que os Correios estavam no azul? Não existiu isso. Isso não existe no capítulo do PT. E aí vamos aqui aos números. Meu amigo Bruno Musa, que gosta dos números aqui, né? Olha lá, vamos pegar, para não ir tão para trás, 2013, governo Dilma Rousseff. O Correio teve um prejuízo de 213 milhões de reais em 2013. Depois, continuou, o prejuízo em 2015, 2016 já pulou para 3,5 bilhões, já mudou de casa decimal. Aí, sabe o que aconteceu quando o PT saiu do poder? Vieram os governos Michel Temer e Bolsonaro. E sabe o que aconteceu? Milagre! Os Correios deram dinheiro, estavam no azul, deram um lucro de 4 bilhões de reais de 2017 a 2021. Só que aí, apesar da boa gestão feita, Correios no azul, o governo Bolsonaro não teve coragem de apoiar o ministro Paulo Guedes, que queria vender, privatizar os Correios. Era aquela velha história, ué, já que está dando dinheiro, por que a gente vai vender agora? Não, tem que vender porque Estado não tem que se meter em Correios. Não é uma função do Estado, isso é uma função de mercado. Então o que acontece? Não privatizaram, aí adivinha o que aconteceu? Volta o PT para o poder e os Correios começam a perder dinheiro desbragadamente, como aconteceu agora, 20 bilhões de reais. Então, você acha que o PT, que governa esse país há 20 anos, agora vai implementar a solução Paulo Guedes de reduzir quadro de funcionário, ter gestão profissional, desaparelhar o Correio? É óbvio que não vai fazer, porque na cabeça do PT, estatal serve para acomodar os amigos do governo, serve para acomodar pessoas ideologicamente afinadas e serviçais do Partido dos Trabalhadores. É assim que funciona. Então, como não haverá essa mudança de mentalidade, não tem como recuperar o Correio. Por isso, o nosso slogan: privatiza já todas as estatais. Estatal na mão do Estado, ainda mais um Estado aparelhado pelo PT, é prejuízo na certa. E quem paga a conta desse prejuízo somos nós, os pagadores de impostos. Pois é, deixa eu trazer o Bruno Musa também para analisar qual é a situação real dos Correios, se ele vislumbra alguma possibilidade dessa atual administração ou da próxima transformarem os Correios em uma potência. E você também concorda com principalmente Mota e Dávila, que entendem que governo não tem que administrar esse tipo de empresa? Todas poderiam ser vendidas e privatizadas, Bruno Musa? Ou, na sua avaliação, algumas estratégicas, talvez aquelas que deem lucro, podem colaborar com alguma administração? Não, o Estado não foi feito para administrar empresas, Caniato, muito menos ter o monopólio da distribuição de cartas no ano de 2026.
Isso não tem o menor cabimento. A existência de empresas públicas, ela pressupõe ali justamente aquele ponto para controlar uma parte do orçamento. Lembre-se, quem controla o orçamento controla as pessoas. Quem controla as pessoas passa a ter uma legitimidade maior em cima daquelas operações. E isso, obviamente, traz melhores possibilidades para o governante de turno, aquele governo que precisa do dinheiro para continuar administrando aqueles recursos, ou melhor, distribuindo como eles querem. Consequentemente, é muito mais proveitoso para a sociedade quando você tem um mercado aberto com empresas sólidas, com alta concorrência, para conseguirem melhores produtos e melhores serviços. Veja, isso faz parte do DNA do Brasil. Quando nós analisamos, quando o Banco do Brasil nasceu, lá no século XIX, 1820, ele nasceu até com aquele propósito, ou melhor, 1808, 1820 foi quando ele foi saqueado ali para levar os recursos de volta para a coroa portuguesa. Nós criamos o DNA justamente de usar as empresas públicas para conseguirmos tirar proveitos para o Estado. Em última instância, o governante de turno no Brasil, ele se apropria do Estado. É uma mentalidade que vem desde lá de trás, da época da exploração por parte dos portugueses aqui. Vamos explorar, vamos extrair a riqueza, e quem é próximo ao rei passa a ser o Estado em si. E aí, no Brasil, a gente cria aquela mentalidade, quem é próximo ao rei, quem tem algum tipo de artimanha com a máquina pública, passa a surfar privilégios. Isso não é capitalismo de verdade, isso é capitalismo de compadrio. Isso é Estado que permite alguns poucos serem beneficiados. Consequentemente, a situação dos Correios, em meio a tudo isso que eu citei aqui, ela é caótica. Veja, nas melhores hipóteses de análise de mercado, os Correios valeriam algo como 14, 15 bi. E, na pior das hipóteses, algo como 8 bi. Se você pega o prejuízo dos Correios e ela fosse uma empresa que não precisasse de aporte do dinheiro do Tesouro, que em última instância é do pagador de imposto, no mercado aberto essa empresa estaria liquidada, quebrada. Só que você fica pagando com os seus impostos para manter indicações políticas lá dentro e o monopólio de distribuição de cartas, que não tem o menor sentido em 2026, Caniato. Então, ao analisarmos, sob o ponto de vista de mercado e de uso do dinheiro do pagador de imposto que sustenta tudo isso, os Correios deveriam ser liquidados, ou melhor, privatizados, com uma abertura de mercado que, repito, monopólio de distribuição de cartas em 2026 soa mais patético do que qualquer outra coisa. Agora, uma rápida parada para me despedir de algumas emissoras que ficarão com a programação local. Muito obrigado pela audiência e pela companhia. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas, destacando essa situação que envolve os Correios, um prejuízo projetado de 10 bilhões de reais e uma avaliação ou uma esperança do ministro da Fazenda, Dário Durigan, que elenca medidas que estão sendo tomadas para melhorar a situação. Deixa eu passar para o Roberto Mota. Você, Mota, tantas vezes já trouxemos informações relacionadas aos Correios. Sempre tem gente da nossa audiência, eu acho interessante que eles destacam aqui que os Correios acabaram patrocinando muitos eventos musicais, né? Shows de música, aquele famoso festival Lollapalooza, também uma turnê do Gilberto Gil. Gilberto Gil que já integrou, inclusive, os quadros do Partido dos Trabalhadores, né? E aí, certa vez, o então presidente dos Correios foi questionado por que o investimento nesse tipo de evento, né? Daí ele disse que era importante que os Correios fossem conhecidos também pelas novas gerações. Para fazer exatamente o quê? Não acho que seja para mandar cartas, né, Mota? Eu também não acho, Caniato. Eu queria lembrar aqui que esse é um governo que todo dia faz juras de amor pelos pobres. A primeira medida de um governo que diz que se preocupa com os pobres é parar de jogar fora o dinheiro desses pobres. Porque é isso que acontece. Quando o estatal dá prejuízo, toda a população paga por isso, inclusive o pobre, inclusive o desempregado, inclusive uma pessoa que nunca usou o serviço dos Correios, porque tudo o que ele compra, tudo o que ele consome tem imposto embutido. O imposto vai para os cofres do governo, que usa esse dinheiro para pagar viagens de jatinho, hotéis de luxo
e a farra das estatais. Pois é, deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, porque é preciso olhar também para a dificuldade de algumas administrações, mas principalmente de alguns integrantes de governos e do Legislativo, de avançarem com agendas de privatização. O Dávila trouxe o exemplo da gestão anterior, a ideia que tinha o então ministro da Economia com o seu superministério, Paulo Guedes, que tentou, Cristiano Beraldo, avançar com o processo de privatização dos Correios. Não conseguiu. Avançou com outros processos. Mas, em linhas gerais, por que no Brasil isso é tão difícil? Porque vivemos uma democracia completamente capenga e desigual. Porque, se nós olharmos para o arranjo brasileiro, Caniato, nós vamos nos deparar com uma realidade de que aquelas pessoas que estão concentradas, especialmente em São Paulo, elas são subrepresentadas, porque existe um limite máximo de deputados que um estado pode ter, ao mesmo tempo que estados como a Amapá, por exemplo, que não tem 1 milhão de habitantes, tem 8 deputados federais. Vocês acreditam que nesses rincões do Brasil profundo, as pessoas que estão ali vivendo as suas vidas com absolutamente todo tipo de limitação, essas pessoas que recebem um chequinho do Bolsa Família, que sobrevivem com aquilo porque elas estão vendo que a sua dinâmica de vida é depender da prefeitura para a cidade funcionar, não há absolutamente nenhuma vocação que é explorada do ponto de vista econômico daquelas suas cidades, as pessoas vão sobrevivendo. Essa é a dinâmica de milhões de brasileiros. Aí você olha para o Congresso Nacional. Vocês realmente acreditam que os 8 deputados do Amapá, com todo o meu respeito ao povo do Amapá, que é um povo que poderia ser muito mais próspero do que é, e não é, porque ele é mantido na pobreza para beneficiar uma curriola de uma elite nojenta que comanda o Estado e da forma que a gente está vendo. Mas vamos imaginar como é que pensa a cabeça do deputado representante do Amapá e de outros estados brasileiros. Ele não vai propor algo que afete a popularidade dele com aquele povo pobre que nem sabe, não faz a menor ideia que os Correios deram 10 bilhões de reais de prejuízo. Essas pessoas, boa parte delas, nem sabe o que é STF. Essas pessoas estão vivendo uma dinâmica de vida completamente diferente da nossa, que estamos aqui falando, trabalhando, nos indignando, colocando para fora a nossa energia para tentar ampliar esse debate público e fazer com que essas pessoas compreendam o que está acontecendo no Brasil. Mas isso é muito difícil, porque as pessoas, a ignorância da população brasileira é um método. E neste método não cabe, não é necessário desgaste para salvar as contas públicas. Porque o dinheiro para essas pessoas, para o eleitor dessas pessoas não morrer de fome, vai continuar chegando. Então, Caniato, é muito difícil você travar um debate de alto nível com pessoas bem intencionadas e olhando a favor do Brasil. Isso não acontece. Então, fundamental para a gente resolver essas aberrações como uma empresa inútil que serve para acomodar apadrinhados políticos e colocar um rombo de 10 bilhões, isso não é brincadeira, são 10 bilhões de reais por ano de prejuízo. Pensem o que você precisa fazer, que gestor incompetente você precisa ter para que a tua empresa dê um prejuízo de 10 bilhões. E não é que você está vendendo petróleo e teve a guerra do Irã, não. Você entrega cartas. Você tem uma lojinha que paga um aluguel, que você sabe quanto diz o contrato que tem que ser pago. Você tem um funcionário. Você sabe o que você tem que fazer, mas você não consegue gerir esse negócio, ele dá 10 bilhões de reais de prejuízo, é enlouquecedor. Então, Caniato, se não houver a revisão do Pacto Federativo para que esses políticos mal intencionados passem a ser responsabilizados
pelo absurdo da pobreza e do atraso dos seus estados, que é feito de propósito. Por isso que dão dinheiro para fazer showzinho aí de cantorzinho da moda. Porque não querem resolver o problema real. Querem simplesmente entregar esse populismo barato que destrói o Brasil. E assim nós ficamos aqui indignados, loucos, doentes, com esses números absurdos de prejuízo do Correio, e essas pessoas estão dando risada, porque não estão absolutamente nem aí para isso. Eles querem indicar mais um apadrinhado lá para poder fazer campanha para ele esse ano. De resto, ele não está nem preocupado se vai chover ou se vai fazer sol. Pois é, deixa eu passar para o Dávila fazer um exercício aqui com a nossa audiência a respeito desse procedimento de arrumar a casa. Como é que acontece esse processo, esse freio de arrumação para se desfazer de grandes empresas? Dávila, não dá para dizer que somente um grupo político se beneficia desse tipo de empresa, certo? Tudo bem que gestões de Temer e de Bolsonaro nós tivemos bons exemplos e os Correios, em especial, conseguiu fechar no azul. Um super exemplo de que é possível. Agora, quantas vezes nós já escutamos que no acerto com os partidos, tal parlamentar pede a tal estatal de porteira fechada para ele indicar todos os vice-presidentes. Faz parte da política brasileira. Quantas vezes não escutamos isso? Como é que muda essa realidade? E isso eu acho que acaba beneficiando todos os partidos, né? Todos acabam mordendo, ou a maior parte deles acabam mordendo um pouco desse benefício às avessas, né? Acomodando padrinhos, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto escalões. Como é que a gente muda essa realidade, Dávila? Mudamos essa realidade, Caniato, com um presidente que comunica claramente como esse dinheiro vai ser usado. Porque qual que é o temor da população, e com razão, pelo nosso péssimo histórico? É que qualquer venda de estatal vai cair naquele buraco negro das contas públicas. E isso vai ser usado para aumentar orçamento secreto, liberar verba para aliado político, ou seja, não vai melhorar a vida das pessoas. Agora, se o presidente for claro que esse dinheiro vai ser usado, por exemplo, para resolver a questão do déficit fiscal do Brasil. Por que não resolver a questão fiscal? Porque se resolve a questão fiscal, se o Brasil passa a ter de cortar despesa, vender estatais, ter dinheiro, hoje nós gastamos quase 50% do orçamento nacional com pagamento de juros. Juros, está indo para pagar banco, está indo para pagar os credores internacionais que financiam o rombo das contas públicas. A gente está falando de mais de R$1 trilhão. É um absurdo total. Ou seja, imagina dizer para as pessoas que com essa venda nós vamos conseguir resolver esse problema fiscal, isso vai cair imediatamente a taxa de juros e vai sobrar mais dinheiro para a educação, para a segurança, para a saúde e para as coisas, para obras de infraestrutura que o Brasil não consegue investir hoje. Ou seja, é preciso ter uma conversa franca que esse dinheiro não vai ser abocanhado pelo corporativismo que capturou o Estado brasileiro, tanto o corporativismo privado como público. Ou seja, a venda de estatal não vai virar subsídio setorial, não vai virar emenda de orçamento secreto. Não, nós vamos usar isso para melhorar a vida das pessoas e coisas concretas. Põe ali como é que nós vamos mensurar isso? Primeiro, nós vamos reduzir a dívida pública, porque se reduzir a dívida pública, nós vamos derrubar a taxa de juros, que hoje é o que estrangula o brasileiro. 82 milhões de pessoas inadimplentes. O maior número de empresas pedindo concordata na história do Brasil. Ou seja, vamos resolver a vida do Brasil que empreende, produz, trabalha. Este é o Brasil que nós precisamos olhar. Então, Caniato, se não tiver uma conversa honesta, existe evidentemente resistência política. Para que vai sobrar mais dinheiro? Para deixar mais dinheiro no cofre público? Para acabar indo para o bolso de político? Para acabar indo para loteamento de cargo? Ou mandar para a verba paroquial? Então ninguém quer. Então, Caniato, precisamos ter um papo reto do presidente da República com o brasileiro. Assim, teríamos o apoio político para fazer com que essas reformas avançassem. Pois é, deixa eu trazer o Bruno Musa, para o Musa
trazer um pouco do seu olhar e da sua experiência quando a gente olha para a economia de um país. Musa, o quanto empresas deficitárias acabam prejudicando o funcionamento de um país, a operação de um governo. A partir do momento em que um governo toma a decisão, olha, vamos nos desfazer dessas empresas, como que isso acaba contribuindo rapidamente para, por exemplo, a melhoria dos serviços, a melhoria na prestação de aqueles serviços básicos, principalmente à população mais pobre? Veja, a gente pode recorrer a alguns fatos importantes para a gente responder isso. Um delas foi aquela teoria de Thomas Malthus, que é a armadilha malthusiana, que ele falava, há uns bons anos atrás, que o crescimento da população não permitiria que houvesse o crescimento na mesma proporção de alimentos e que as pessoas morreriam de fome. Nós vimos que a eficiência ela foi muito maior e hoje a conhecimento tecnológico, enfim, tudo que a gente já viu ao longo, desde a Revolução Industrial, os incrementos que a gente vê através de um mercado aberto, propicia tudo isso que nós vemos e vivemos hoje. Esse mesmo fato a gente consegue trazer para o valor presente. Principalmente, aqueles ditos intelectuais da esquerda acreditam que a economia é um jogo de soma zero, que para uns ficarem ricos, outros precisam ficar pobres. Essa é uma grande mentira. Numa economia aberta, a gente já sabe que quanto mais pessoas geram valor e agregam valor, você não precisa tirar de um para você ficar rico e o outro ficar pobre. Isso é um grande pensamento antiquado por completo. E por que eu estou falando isso? Para adaptar exatamente o que você está falando. Diferente dos exemplos que eu dei, o orçamento, ele é um jogo de soma zero. Você tem um orçamento ali, por exemplo, de despesas de 5,5 trilhões, despesas totais do governo. São 5,5 trilhões. É isso. Quando ele acaba, acabou. Você vai ter que recorrer a artimanhas que traz consequências, como consequências, por exemplo, inflacionárias. Mas é isso. Tanto é que a gente vê a ex-ministra Simone Tebet falando que no final de 2027, o orçamento total será comprometido pelos gastos obrigatórios. Aqui não tem o que fazer, ele é um jogo de soma zero dentro disso. Você tem essa capacidade orçamentária, acabou. Não tem mais o que fazer. Algumas partes que você gastou o teu dinheiro de forma errada, ineficiente, outras partes dentro do orçamento ficarão sem o dinheiro. Simples assim. Ou se eu quero aumentar investimento numa área, eu vou ter que retirar de outra, porque a capacidade do orçamento ela é limitada. E, adaptando tudo isso ao que você falou, quando nós entendemos que esses prejuízos são cobertos por uma parte do orçamento que ele é limitado, fica muito óbvio. Quem paga isso? O pagador de imposto. Não existe dinheiro público. Essa é uma grande falácia, dentre várias frases que foram incorporadas no nosso dia a dia e que a gente acredita que se torna real. Orçamento público, dinheiro público, tudo isso é abstrato, como se o dinheiro nascesse em árvore. Não tem. Ele sai do teu bolso, do nosso bolso, para o orçamento. E esse dinheiro, o governo, poucos burocratas centralizam a distribuição deles. Então, se uma empresa estatal ela é deficitária, ela precisará ser coberta pelo dinheiro que está dentro do orçamento, que é limitado. E aí, esse dinheiro, como é limitado, deixa de ir para outras áreas que trazem mais benefícios para a sociedade como um todo. Por quê? Porque ela vai para cobrir rombos, uma vez que as empresas estatais são usadas como marketing de política partidária para satisfazer os anseios de um projeto de poder de um governo de turno. Portanto, é o seu dinheiro que teve uma escolha. Cobrir o rombo para satisfazer uma propaganda partidária em detrimento de algo que poderia dar mais retorno para a sociedade. Pois é, deixa eu só fechar essa discussão. Acho que talvez o Mota tenha alguma percepção ou impressão de como seria um processo desse. Mota, claro que a gente pode olhar para a administração de Jair Bolsonaro e observar, sobretudo, a figura de Paulo Guedes e as tentativas dele, o avanço e as vitórias em alguns casos, em algumas empresas que aquele governo conseguiu se desfazer, mas também alguns insucessos, como no caso dos Correios. Você vislumbra boas oportunidades para o próximo presidente da República quando a gente olha para essas empresas gigantescas, deficitárias, a situação do Brasil, a situação fiscal, a resistência, por exemplo, dos funcionários públicos ou os funcionários dessas empresas? Qual é a chave do cofre aí para que o próximo presidente consiga avançar com essa agenda de privatizações? Eu não sei se essa
deve ser a pauta prioritária do próximo presidente, assumindo que ele seja um presidente de direita, porque o Estado do Brasil hoje é caótico. Há muitas coisas que precisam ser resolvidas com urgência. Eu não sei se vai sobrar energia para isso, Caniato, porque tem uma questão muito importante que a gente precisa colocar aqui. Predomina ainda no Brasil uma mentalidade estatizante. Isso é verdade entre a maioria dos políticos, e por uma razão muito simples. Quanto maior o Estado, melhor é a vida dos políticos de uma forma geral. Então, quando o político compara os benefícios que ele pode ter hoje participando da administração das estatais e o bem do país com a privatização das estatais, a tendência ainda da maioria deles é ficar com os benefícios para ele hoje. Por isso eu acho que essa bandeira da privatização, ela provavelmente vai ser levada à frente por alguém que veio de fora do mundo da política. E Paulo Guedes é um excelente exemplo, uma pessoa que entrou para a política para prestar um serviço, abrindo mão da sua vida, né, com todo o patrimônio que ele construiu, entregou 4 anos de sacrifício ao Brasil. Eu acho que a privatização no Brasil terá alguma chance com alguém com esse perfil. Alguém que resolveu a sua vida de forma independente e não precisa da política para sobreviver ou para enriquecer. Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações, articulações em torno da recuperação ou da reestruturação dos Correios. Qualquer novidade a gente traz aqui e debate, analisa com os nossos comentaristas.